Sim, a gente vota quem a gente quer. Não. Ah, porque quem decide são eles, né? Eles não vão ser vai que Maria vai com as outras, né? E é isso. Sim, já aconteceu com os outros presidentes. Acho que em outra época, em outro ano, mas esse ano, igual esse ano. Talvez, porque não sabemos se eles querem de verdade nos ajudar ou só quer piorar. As pessoas seriam melhores e a educação também. Em parte significa, sim, por conta só do brasileiro poder expressar a sua opinião e ter a condição de poder votar em um candidato ou em outro, já considera uma democracia. Para ser democrática realmente, ela deveria ser mais... As pessoas deveriam participar mais, não só nas eleições, mas ativamente dos acontecimentos políticos que acontecem no Brasil. Eu acho que não, porque funciona como democracia, mas na verdade a gente não vive uma democracia, porque tá tudo errado, é só corrupção, é só político corrupto que a gente vê. Apesar de nós vivermos um sistema representativo, na prática a gente não tem essa representação de forma efetiva. Por quê? Porque nós não escolhemos os candidatos que vão ser candidatos, né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos ou em outros locais. A gente escolhe os candidatos que algum grupo, em determinado momento, define como o candidato. Então, os partidos políticos, entre eles, acabam definindo esses candidatos e para a gente é apenas colocada essa opção que eles apresentam. Nós não interferimos de forma direta nesse processo. Então, talvez aí nós tenhamos alguma falha do ponto de vista da representatividade. Por isso, muitas vezes, no momento da votação, nós acabamos tendo um número de abstenção acima do que poderia ser. Então, seriam alguns fatores. Entre eles, o fato mesmo da credibilidade da classe política hoje, totalmente em xeque em função de tudo isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos, e também essa falta de identificação com os candidatos, porque não há efetivamente essa representação, porque não há participação nesse processo de escolha. Eu concordo do voto ser aberto, né, livre, é uma forma democrática de se ter a expressão, né, do voto, mas do jeito do atual cenário político do Brasil, ou melhor, atual cenário social do Brasil, não dá, porque a representatividade seria menos de 50%, e isso vai contra a democracia, né, uma democracia de fato, em que a maioria decide por alguém, por todo mundo, então perderia o sentido da democracia. Eu não tiraria a obrigatoriedade, por quê? Porque a gente não teria representatividade da maneira que tem que ser, a gente só teria as pessoas votando por interesse. E porque eu acho que falta muita consciência política nas pessoas ainda, que eles têm que votar não só para colocar qualquer um lá, mas essa pessoa que vai representar a gente dentro do nosso país. Eu tiraria. Por quê? Porque tem muita gente que vota porque é obrigado. Eu acho que não deveria ser assim. Deveria ser a pessoa vai, se ela achar conveniente, votar, não porque é obrigada a votar. Essa questão da obrigatoriedade do voto também é outro ponto que gera muita discussão, né? O problema é que nós ainda não estamos amadurecidos dentro desse processo democrático a ponto de efetivamente promover uma alteração nessa questão da obrigatoriedade, né? Infelizmente nós não temos essa prática, diferentemente de outros países. E mesmo assim em outros países você também tem uma abstenção muito grande. Mas é um assunto que mereceria uma discussão. Eu acho que a população poderia participar disso. Talvez o Congresso pudesse
encontrar ferramentas ou utilizar ferramentas e mecanismos justamente para fazer com que a população pudesse se posicionar, ela pudesse dizer se ela quer ou não essa obrigatoriedade. Bom, o Brasil vem sofrendo corrupção desde sempre, na verdade, né? Desde quando os portugueses vieram aqui, corrupção a gente pode falar que é retirada aqui do Brasil para dar para outras pessoas, não em benefício à sociedade, mas sim a outras pessoas. Então, desde sempre há corrupção. Mas a gente pode ver que a corrupção no Brasil ela não é de agora, não é de 10, 15, 20 anos atrás, é algo que tem sido instaurado no Brasil desde então. A verdade é que o Brasil ele já vive em crise, não só de hoje, mas há muito tempo, né? E eu acredito que a crise, ela tem muito mais a ver com credibilidade, né? O Brasil ele já sofreu vários escândalos políticos, ele foi o último país a abolir a escravidão, ele teve um regime militar instaurado, então teve outros cenários de governos anteriores que fazem com que o Brasil ele já não tenha uma credibilidade. A gente tem que ser otimista como a gente sempre foi, porque eu acho que só dessa forma que o Brasil vai melhorar mesmo, depende da gente. A gente tem que lembrar que o Brasil, quem constrói são os brasileiros, então somos nós. Eu acredito que essa crise política que a gente está vivendo é a pior na história do Brasil, porque aconteceram outras crises, mas não foi nessa dimensão. Nós ainda vivemos um processo de redemocratização, né? Nós saímos há pouco tempo do processo de ditadura e talvez isso, de certa forma, possa justificar, infelizmente, todos esses desmandos que a gente tem acompanhado. Não deveria ser, mas infelizmente é a realidade. Ainda temos muito que caminhar porque o eleitor ainda precisa aprender a votar. Nós precisaríamos votar com muito mais consciência para que o legislativo pudesse ter representantes sérios, dignos, que pudessem realmente acrescentar alguma coisa dentro desse processo de evolução, desse processo de amadurecimento da democracia no Brasil. Eu acredito que não, de forma alguma é a solução. Por enquanto, até então, né, não se tem um embasamento político ou algum crime de responsabilidade da atual presidente, então não vejo algo sendo benéfico. Caso que anteriormente, nos outros pedidos de impeachment, havia sim provas comprovando, né, esses crimes, então é algo que era legítimo. Atualmente, até então, não tem legitimidade, então eu acredito que não seria uma saída. O ideal seria a renúncia, né? Em termos de economia, a gente falando renunciar por causa desse fato da credibilidade, porque nenhum país quer investir em um país que não administra bem as suas finanças. Não é a solução porque vai contra a democracia. A democracia, ou seja, a maioria das pessoas escolheu ela, então o impeachment ele vai contra a democracia. Então eu não sou a favor do impeachment. Não, porque esses problemas que estão acontecendo agora, no governo dela, né? São problemas que já vêm de longas datas, entendeu? Então, ela, infelizmente, ela está pagando, porque ao invés dela melhorar, agravou mais o que já existia. Eu acredito que essa crise política que a gente está vivendo é a pior na história do Brasil, porque aconteceram outras crises, mas não foi nessa dimensão. Sobre essa questão do impeachment, é difícil se posicionar, né? Até porque dividir um país em duas esferas. Você é contra um partido ou é a favor do outro, a coisa é meio complexa nesse aspecto. Do ponto de vista prático, a gente observa que, num primeiro momento, uma saída da presidente Dilma pode representar algumas modificações em relação à questão econômica, mas não que necessariamente isso seja uma solução a médio e longo prazo. Corre-se o risco, por exemplo, de a gente ter algumas situações momentâneas, questão, por exemplo, da queda do dólar, aumento das ações, né, de algumas empresas, mas na prática a gente precisa saber como um possível próximo governo conseguiria organizar e apresentar realmente uma proposta que pudesse nos tirar dessa crise de forma definitiva. Eu particularmente acho que só a retirada da presidente não resolve o problema. Eu acho que a gente precisa discutir mais, até porque o grande problema do Brasil não é o executivo, o grande problema do Brasil está no legislativo.
Olha, falar de desigualdade é algo muito complexo, né? Então, se a gente for um pouco extremista, um pouco radical, eu poderia considerar o comunismo como uma solução, né? E existem N formas de se chegar ao comunismo. Um deles é indo através do socialismo, que eu também acredito ser algo bastante benéfico para a desigualdade social. Então, só da gente distribuir mais a renda. E o que seria a distribuição de renda, quando a gente fala de distribuição de renda? É, de fato, tirar daqueles que contêm muito e trazer para aqueles que têm nada, na verdade. Não é para aqueles que têm pouco, mas sim para aqueles que não têm nada, que morrem de fome, que hoje em dia já não é algo tão extremo aqui no Brasil, né? Através de programas sociais com melhor distribuição de renda, tem como se ter um povo mais igual. Eu acho que o Brasil ele se tornaria melhor a partir do momento que as pessoas pensarem mais umas nas outras do que pensar só na consciência própria e em construir só para elas, entendeu? E eu acho que socialismo com a cara do Brasil seria a solução. Um quadro político justo seria os políticos realmente pensarem no bem dos brasileiros, com relação à saúde, educação, mais importante a saúde, educação, e porque quem sofre é o povo brasileiro. Os corruptos estão lá, os governantes estão lá, mas quem está sofrendo tudo que está acontecendo são os brasileiros. Com relação ao quadro político e justo, primeiro a gente teria que discutir essa questão dos partidos, né? O número excessivo de partidos no Brasil atrapalha muito, né? Até porque a grande maioria não tem sequer proposta ideológica, não existe ideologia partidária no Brasil, né? Infelizmente. E aí você tem um número excessivo de partidos pequenos, que infelizmente só servem para barganhar, só servem como moeda de troca. Então, diante disso, você acaba não tendo uma eficiência dentro desse processo político, muito pelo contrário. Você peca por representatividade, você peca exatamente nos processos de negociação, porque política é negociação, e infelizmente a coisa acaba se perdendo nesse caminho. Então, além da reforma fiscal, como eu disse, além de uma reforma administrativa, é claro que nós precisaríamos de uma reforma política, mas uma reforma política real, não essa que a gente teve no final de 2015, que de nada adiantou, muito pelo contrário. Ela simplesmente mascarou uma situação já com vistas às eleições de 2016. Por isso, eu sou adepto e estou ao lado daqueles que defendem uma constituinte específica para uma reforma, né, da Constituição que batesse justamente nessas teclas de reforma fiscal, de reforma administrativa e principalmente de reforma política.